Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos no canal Matemática em 4 Rodas. Hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, especificamente de um assunto chamado prisma. Um assunto muito simples, muito tranquilo. Eu sou o professor Eliseu Leite, vem comigo. Bem, a gente vai pegar exatamente o que nós temos aqui, que é o plano alfa, e esse plano alfa, nós temos aqui um eixo R. Esse eixo R tem dois pontos distintos. Nós temos aqui o ponto X e nós temos aqui o ponto Y. E nesse plano alfa, nós colocamos um pentágono. Ora, o que é um pentágono? Lá na geometria plana, um pentágono nada mais é do que uma figura que possui 5 lados. E obrigatoriamente, essa figura pentágono está contida nesse plano alfa. Sendo isso verdadeiro, eu vou pegar segmentos de retas paralelos a esse eixo R, do tamanho, ou seja, do mesmo comprimento do ponto X até o ponto Y. Todos esses segmentos de reta vão estar contidos no pentágono. Então, a essa figura que nós vamos formar é exatamente o que nós chamamos de prisma. Professor, não compreendi muito não, então presta atenção. Imagina você, lembra quando a gente era criança que brincava com aquela brincadeirinha de vareta? A gente colocava tudo dentro de um único vasilhame e dependendo da base desse vasilhame, nós iríamos formar uma figura espacial. Então, se fosse um pentágono, seguramente nós iríamos formar um prisma. Se fosse um hexágono, seguramente nós iríamos formar um prisma. O que não pode ser? A única figura que a gente não pode trabalhar agora nesse plano alfa é o círculo, porque depois nós vamos falar dessa figura. E por falar em figura, nós vamos dividir agora em 5 pontos da geometria espacial. Nós vamos falar do prisma, nós vamos falar da pirâmide, nós vamos falar do cilindro, nós vamos falar do cone e nós vamos falar da esfera. Então essas 5 figuras espaciais a gente vai trabalhar. Hoje, detalhadamente, nós vamos falar do prisma. Seguindo, então a gente vai para os elementos de um prisma. O que são os elementos de um prisma? Ora, são todos os elementos que nós precisamos saber para a gente poder ter facilidade em resolver questões. Então vem comigo e eu digo para vocês o seguinte: um prisma, observa que ele é composto por uma base inferior e uma base superior. Então a gente vai anotar aqui, esse cara aqui é a nossa base. Sendo que a base superior, ela é congruente à base superior. Exatamente. Mais ainda, eu digo para vocês aqui que esse ponto D, o ponto C, o ponto B, o ponto A, o ponto F e o ponto E são exatamente os vértices dessa figura. Então, aqui a gente vai colocar como sendo os vértices. Tá certo? Então, nós temos os vértices. Ora, além dos vértices, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, esse segmento, olha, D e D'. A esse segmento D e D', nós damos um nome bem específico que é chamado aresta lateral. Então, isso daqui para a gente é a nossa aresta lateral. A nossa aresta lateral. Mais ainda, você percebe que nós temos o outro segmento de reta que une aqui o vértice F e o vértice C. Como são vértices de bases diferentes e eles estão opostos, a esse segmento de reta nós damos o nome de diagonal. Então essa é a diagonal do prisma. Diagonal do prisma. Bem, logo mais embaixo, a gente pode perceber essa setinha aqui, que ela está falando dessa figura aqui, olha. Isso aqui nada mais é para a gente, do que uma face lateral. Professor, o que seria essa face lateral? Sabe o quarto que você tem? Ele não é composto de 4 paredes, cada uma parede é uma face lateral. Então, portanto, a nossa face lateral. E mais embaixo nós temos essa seta aqui. Ora,
essa setinha aqui, ela está apontando para esse segmento aqui, olha, D', aqui deveria aparecer, infelizmente não apareceu, mas a gente coloca C', tá certo? Então nós temos D' e C'. A esse segmento nós damos o nome de aresta da base. Então, não perdendo de vista, observa que nós temos a aresta lateral, está aqui, olha, é o segmento D', e nós temos a aresta da base, que é D', C', por exemplo. E por último, galera, a gente vai falar sobre a altura. O que é a altura de uma figura espacial, especificamente do prisma? É exatamente um segmento de reta que vai ser perpendicular às bases, portanto, vai formar ângulo de 90 graus com ambas as bases, portanto, a superior e a inferior. Pois bem, galera, agora a gente já falou sobre os elementos do prisma, falamos as características deles, e agora a gente vai para a nomenclatura de um prisma. Ora, a nomenclatura de um prisma vai ser dada exatamente dependendo da figura da base. O que eu quero dizer com isso? A base é que determina o nome do prisma. Portanto, se a base é um triângulo, então você vai ter um prisma triangular. Se a base é um quadrado, então você vai ter um prisma quadrangular. Se você tem uma base sendo um pentágono, então você vai ter um prisma pentagonal e assim por diante. E esse prisma aqui, galera, ele é um prisma que ele já chama um pouquinho mais atenção. Por quê? Quando a gente era até criança, os pais tentavam ensinar a gente essa palavra que é um pouquinho complicada, mas que na verdade é muito simples o assunto. Olha só uma coisa, esse aqui é o prisma paralelepípedo. Esse prisma, gente, ele tem por característica todas as faces serem paralelas. E agora, mais embaixo, tu vai perceber o seguinte, esse novo prisma que eu vou mostrar para vocês, ele é um paralelepípedo reto-retângulo. Ele é conhecido também como PRR, paralelepípedo reto-retângulo. Observe as características dele. Ele tem por característica todas as faces serem paralelogramos. No entanto, além disso, elas vão formar ângulo de 90 graus entre si. E após a gente classificar o paralelepípedo reto-retângulo, como eu mencionei para vocês, PRR, a gente vai para os prismas regulares. Ora, o que é um prisma regular? Necessariamente o que classifica um prisma ser regular, ou que caracteriza ele ser regular, é exatamente a base ser uma figura regular. E quando é que você tem uma figura regular? Quando todos os lados da figura plana, no caso a base, sendo congruente e todos os ângulos internos também sendo congruentes. Daí você vai perceber o seguinte, que cada lado dessa figura aqui que nós chamamos de quadrado são iguais e cada ângulo interno também são iguais e iguais a 90 graus. Portanto, aqui nós temos o quadrado. Nesse outro caso, nós temos o hexágono. Tudo bem? Nesse caso aqui nós chamamos de hexágono regular. Por que regular? Porque o quadrado, é impossível você ter um quadrado que não seja regular, porque a palavra por si só já se explica. Regular significa dizer que todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. E todos os quadrados possuem essa característica. Já no caso do hexágono, eu sou obrigado a enfatizar. Por quê? Eu posso ter um hexágono não regular. Logo, eu tenho aqui um prisma regular, quadrangular, e aqui eu tenho um prisma hexagonal regular. Depois de falar para vocês o que é um prisma regular, a gente vai enfatizar para vocês exatamente o que é o hexaedro regular. Ora, hexaedro, hexa, 6, edro, faces. Então eu tenho 6 faces. Só que além de 6 faces, elas são o quê? Regulares. Portanto, todas as faces, as 6 faces, são regulares. E, a exemplo do que eu acabei de mencionar, nós temos essa figura aqui. Essa figura me diz o seguinte, que todas as faces aqui são regulares. E mais, quando eu tenho um hexaedro regular,
Eu também posso chamar, que inclusive ele é mais conhecido dessa forma, como cubo. Bem, e eu digo para vocês que essa figura, o hexaedro regular ou simplesmente cubo, ela vai ser de grande importância para você. Inclusive, isso está muito no nosso cotidiano. Inclusive, aquele formato do dado que você tem lá em casa para poder brincar, esse dado ele é formato cúbico, tudo certo? E agora, gente, a gente vai estar falando sobre a base, como encontrar a área da base de uma figura espacial chamada prisma. Essa figura é muito simples, gente. Basta a gente entender o seguinte: o que é a área da base de um prisma? Ora, a área da base de um prisma a gente vai calcular dependendo da figura da base. Por quê? Porque um prisma não tem uma base só. Ele pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante. Então, dependendo da figura da base, você vai ter uma fórmula específica. Então, olha só o que eu quero te dizer. Eu não tenho como te dar e você não vai encontrar nenhuma fórmula pronta. O que eu quero te levar aqui é o raciocínio de saber pensar como encontrar a área de um prisma, que nada mais é, você faz o seguinte, que a área da base vai depender, ou seja, depende da figura da base. Vai depender da figura da base, ok? Então, se for um triângulo, acha a área do triângulo. Se for um quadrado, acha a área do quadrado. Se for um hexágono, acha a área do hexágono. E assim por diante. E agora vamos estar falando sobre a área lateral. Ora, a área lateral, gente, ela é muito simples. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todas as faces laterais desse prisma e chamar de área lateral. Porém, olha só o que eu quero te dizer. As faces laterais de um prisma sempre serão retângulos. Sempre. É só você observar a parede do seu quarto. O que é? Um retângulo. É um tipo de retângulo, obrigatoriamente, ou um quadrado. Sempre vai ser um paralelogramo. Portanto, a gente vai classificar esse como é comum o retângulo. Porém, gente, olha só o que eu vou te dizer. Quando se fala de área lateral, é a soma de todas as faces. Só que só tem o seguinte, eu não tenho como te dar uma fórmula pronta, por quê? Porque o número de faces laterais vai depender da base. Ora, se a base é um triângulo, então eu terei 3 faces laterais. Se a face é um quadrilátero, então eu terei 4 faces laterais. Se a base for um pentágono, então eu terei 5 faces laterais. Então não tem uma fórmula pronta, tem um raciocínio para você chegar até essa fórmula. E daí eu digo para vocês, então, que a área lateral, representada por AL, é a somatória, tá aqui, olha, símbolo somatório, de todas as faces laterais. Perfeito? Então você vai somar todas as áreas das faces laterais e chamar de área lateral. Tá certo? E então, galera, agora a gente está indo para a área total. Ora, a área total de um prisma vai ser a área da base mais a área lateral. Só que detalhe, olha só o que eu quero mostrar para vocês. A área da base, a gente não sabe qual é. Então, logo a gente não sabe também o número de faces laterais. Então, eu não tenho como definir uma fórmula. Agora, eu tenho como te dar uma ideia boa. Presta atenção para cá. Eu posso te dizer o seguinte, que a área total, ela vai ser igual a área da base mais a área lateral. Só que eu tenho uma observação para falar aqui para você. Qual é essa observação? O número de bases vai depender da figura. Isso no nosso cotidiano. Quando se fala de prisma, um prisma tem 2 bases. Base inferior e base superior. Lembra lá no início que eu falei daquelas linhas, que são aqueles segmentos que são paralelas ao eixo R? Pois é, aquilo vai formar 2 bases congruentes, portanto iguais. Agora, no nosso cotidiano, eu vou te dar um exemplo, uma caixa de fósforo. A base inferior, obrigatoriamente, é igual à base superior. Detalhe,
nós temos duas bases. Numa piscina, por exemplo, em forma de uma caixa de fósforo, você vai ter uma única base, que é a base onde você pisa, o fundo da piscina. Mas você não tem a tampa da piscina. Então você tem uma única base. Agora, imagina que seja um prédio de vários andares. Opa! Então esses vários andares vai determinar o número de bases. Então, portanto, eu vou colocar a fórmula da seguinte maneira, que é n vezes a área da base, porque vai depender da figura a qual você está trabalhando, mais a área lateral. Tudo certo? Esse tudo certo é ótimo. E agora é o seguinte, a gente vai para a última parte, praticamente matando já o assunto. A gente está indo para o volume do prisma. O volume do prisma, gente, para todo e qualquer prisma, independente da figura da base, você sempre vai ter que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Sempre, professor, sempre o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Você calculou a área da base e multiplicou pela altura, você tem exatamente o volume. Inclusive, essa altura ela pode variar no nosso cotidiano. Lembra que eu falei da piscina? Ora, quanto mais profundo, ou seja, mais alto tiver o nível da água, maior será o volume que vai ocupar nessa piscina. Claro e evidente. Então é o seguinte, neste caso que eu falei no nosso cotidiano. Agora, se você tem um prisma pronto, então é o seguinte, você vai entender que é a área da base multiplicado pela altura e você vai encontrar o volume desse prisma. E a nossa secção transversal? Ora, o que seria a secção transversal de um prisma? É exatamente o seguinte, você tem o prisma e esse prisma ele tem a base, olha só o que eu estou falando, ele tem a base inferior e tem a base superior, perfeito? E aí eu venho com uma lâmina, por exemplo, e secciono transversalmente esse prisma. Você há de concordar comigo que a figura que eu tenho na base inferior é exatamente igual à figura da base superior, pois essa é a característica do prisma. E a secção transversal vai ser a mesma figura, tá aqui, olha. Eu peguei um plano alfa, que é paralelo ao plano beta, tá aqui, olha, a condição de paralelismo, e quando eu seccionei, a figura formada foi exatamente a figura da base, tanto inferior quanto a superior. Logo após a secção transversal, a gente vai falar do princípio de Cavalieri, para a gente matar o nosso assunto. Olha, o que é o princípio de Cavalieri? Eu quero te dizer que eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um prisma pentagonal e eu tenho aqui um prisma quadrangular. E olha o que eu vou afirmar para vocês. Essa base aqui, olha, que eu vou chamar de área 1, é exatamente igual a essa área 2. Então, eu vou afirmar para vocês que a área 1 é igual à área 2. O princípio de Cavalieri diz o seguinte, ora, áreas iguais em alturas iguais, eu tenho volumes iguais. De novo, áreas iguais, alturas iguais, então eu vou ter volumes iguais. Professor, mas essa área aqui é diferente dessa. Não, gente, eu não estou falando da figura, eu estou falando de área. Quando eu falo da figura, é óbvio que um pentágono é diferente de um quadrilátero. Perfeito, são diferentes. Agora, em área, eles são iguais. Como as áreas das bases são iguais e as alturas são iguais, então eu vou concluir a partir disso que as alturas são iguais. Por exemplo, a altura 1 vai ser igual à altura 2, que eu vou chamar aqui de altura 2 e altura 1, tá certo? Como eu tenho área da base iguais e alturas iguais, então, consequentemente, eu tenho volumes iguais. Então, o volume 1 é exatamente igual ao volume 2. E com isso, pessoal, a gente encerra a aula sobre prisma e vamos para os exercícios na nossa próxima aula.